Veneza, 1823. Uma jovem é arrastada para a rua por seu próprio padrasto, chamada de prostituta diante de vizinhos horrorizados. Seu crime? Recusar-se a ser vendida como amante de um conde. Mas a história de Valentina Corsini não termina na sarjeta de uma rua veneziana. Ela termina nos salões de Turim, usando vestidos de seda roubada, fingindo ser uma condessa que nunca existiu e roubando o coração do homem mais perigoso da alta sociedade, um duque arruinado que tem tanto a perder quanto ela. Esta é a história de um noivado que começou como mentira e terminou como a verdade mais escandalosa que a nobreza italiana já testemunhou. Se você ama romances onde o amor desafia cada regra que a sociedade tenta impor, inscreva-se nos Diários da Nobreza e ative o sininho, porque aqui os escândalos são emocionantes e os finais felizes precisam ser conquistados com suor e um pouco de fraude elegante. A chuva de setembro caía sobre Veneza como lágrimas de mármore, fria e implacável, transformando as pedras antigas em espelhos que refletiam o pior momento da vida de Valentina Corsini. Ela estava de joelhos na rua, seu vestido de algodão encharcado colado ao corpo, enquanto seu baú de pertences tinha sido atirado com tanta força que a madeira havia rachado ao impactar o chão molhado. Ao redor dela, vizinhos apareciam nas janelas e portas, alguns com expressões de pena mal disfarçada, outros com aquele brilho morbidamente satisfeito de quem presencia a desgraça alheia e se sente superior por não estar no centro dela. Prostituta ingrata! A voz de Giuseppe Marliani trovejava da soleira da casa que até 10 minutos atrás Valentina ainda chamava de lar. Seu padrasto era um homem baixo e corpulento, com bochechas vermelhas de vinho barato e uma barriga que se projetava sobre a fivela do cinto. Ele apontava um dedo acusador, teatralizando sua indignação para a plateia de fofoqueiros. 3 anos eu te alimentei, te vesti, te dei teto, e quando finalmente aparece um homem disposto a te sustentar, você ousa recusar? Valentina não levantou os olhos. Sabia que qualquer defesa seria inútil. Giuseppe nunca a tinha amado. Como poderia? Ela era a prova viva do adultério de sua mãe, a mancha de tinta preta em uma reputação que ele tentava manter imaculada através de gritos e punhos. O Conde Bellini tem 60 anos. Era a voz aguda de Cláudia, a meia-irmã de Valentina, observando da janela do segundo andar. Ele precisa de uma jovem para cuidar dele, não de uma esposa. Ela deveria se sentir honrada. Honrada. A palavra era ácida na boca de Valentina. O Conde Bellini não oferecera casamento. Oferecera acomodação discreta em um apartamento próximo ao seu palazzo, vestidos de seda, joias que ela nunca poderia usar em público. Oferecera torná-la invisível de dia e disponível de noite. E quando Valentina dissera não, Giuseppe a esbofeteara com tanta força que ela ainda sentia o gosto metálico no canto da boca. Fora da minha casa, Giuseppe cuspia as palavras como projéteis. Que a sarjeta seja tua cama, já que recusas a de um homem honrado. Um homem com mãos pesadas e hálito de conhaque, pensou Valentina. Apenas recolheu suas coisas com os dedos trêmulos. Tudo que possuía cabia no baú rachado, incluindo o broche de prata da mãe. O único objeto de valor, a única herança real. E escondidas no forro falso do baú, onde Giuseppe nunca pensaria em procurar 340 liras. 3 anos de salários roubados, moeda por moeda, enquanto trabalhava como costureira para famílias ricas. Dinheiro que representava a diferença entre morrer de fome em Veneza e tentar a sorte em outro lugar. Valentina se levantou, finalmente. Seu vestido pingava, criando poças aos seus pés. Ela olhou para Giuseppe pela última vez. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas uma frieza que o fez recuar meio passo, desconfortável.
Eu sobreviverei, disse ela, voz baixa, mas clara como um sino de cristal. E quando o fizer, não será porque um homem me permitiu. Será porque eu mesma escolhi. Ela virou as costas antes que ele pudesse responder, arrastando seu baú pelas ruas molhadas, ignorando os sussurros e olhares. Valentina Corsini tinha 21 anos, nenhuma família, nenhum protetor e nenhuma ilusão sobre o quão cruel o mundo poderia ser com mulheres sozinhas. Mas tinha 340 liras. E algo mais valioso ainda, a recusa absoluta de se curvar. Turim a recebeu com ceticismo e garoa fina. Valentina chegou à cidade após uma viagem desconfortável. Turim era maior que Veneza. A arquitetura gritava poder e permanência. Valentina se sentiu minúscula. A primeira estalagem que encontrou era modesta. A dona, uma mulher de meia idade com avental manchado de gordura e olhos pequenos como contas, a examinou da cabeça aos pés quando Valentina pediu um quarto. Viaja sozinha? A pergunta tinha o peso de uma acusação. Sou viúva recente, mentiu Valentina, baixando os olhos com o que esperava parecer modéstia aflita. Meu marido morreu de febre. Vim a Turim buscar trabalho com uma família conhecida. A estalajadeira estreitou os olhos. Viúva, que conveniente. Ela cuspiu no chão. Não aceito esse tipo de mulher aqui. Vá procurar suas famílias em outro lugar. Valentina sentiu o rubor da humilhação subindo pelo pescoço. Eu tenho dinheiro. Posso... Não quero o dinheiro de prostituta sujando minha casa. A mulher cruzou os braços. Rua, antes que eu chame a guarda. 2 estalagens depois, Valentina aprendeu a lição. Mulheres sozinhas não eram viúvas ou trabalhadoras. Eram suspeitas. Eram ameaças à decência. Ela acabou em um quarto minúsculo de uma pensão às margens do Rio Pó, administrada por uma viúva de verdade que tinha compaixão por outras mulheres desamparadas. O quarto cheirava a mofo, mas tinha porta com tranca. E isso, naquele momento, era o único luxo que importava. Valentina esvaziou seu baú e contou suas moedas novamente. Restavam 280 liras. Talvez o suficiente para 2 meses se fosse extremamente cuidadosa. 2 meses para encontrar trabalho, para criar alguma forma de sustento, para provar que sua escolha não havia sido suicídio disfarçado de dignidade. Foi então que viu o anúncio, pregado na porta de uma taberna próxima à pensão. Leilão público, falência da casa comercial Rossetti. Sábado, 15 euros, Palácio dos Leiloeiros. Correspondências, livros contábeis, mobília, artigos diversos. Rossetti. O sobrenome saltou da página como uma fagulha. Valentina conhecia esse nome. Seu pai, antes de perder tudo em maus investimentos e desaparecer como fumaça, havia mantido correspondência comercial com um Giuseppe Rossetti, importador de sedas de Milão. Uma ideia começou a se formar. Perigosa. Provavelmente estúpida, mas Valentina estava cansada de ser cuidadosa. Se houvesse cartas naquele leilão, correspondências comerciais antigas, talvez houvesse informações valiosas, talvez até segredos que pudessem ser usados. Conhecimento era moeda. E Valentina estava falida em tudo, exceto em criatividade e desespero. No sábado à tarde, ela usou seu melhor vestido, violeta desbotado, mas bem costurado, prendeu os cabelos em um coque simples e caminhou até o Palácio dos Leiloeiros. O salão de leilões cheirava a madeira velha, tabaco e a ansiedade única de pessoas caçando barganhas nos restos da ruína alheia. Valentina entrou discretamente, mantendo-se nas sombras próximas à parede. O espaço era amplo, com teto alto e vigas escuras, cheio de homens de negócios em casacas bem cortadas e mulheres com tocados elaborados. Ela se sentiu imediatamente fora de lugar, como um pardal em um ninho de falcões. No centro do salão, sobre uma plataforma elevada, o leiloeiro, um homem magro com óculos redondos e voz estridente, apresentava os lotes. Móveis,
pratarias, tapetes persas. As ofertas caíam como martelos, rápidas e brutais. Lote 17, anunciou o leiloeiro. Caixa de correspondências comerciais da Casa Rossetti. Cartas, registros de embarque e contratos. Oferta inicial, 10 liras. Valentina se adiantou, o coração acelerado. 10 liras era pouco. Talvez ninguém mais estivesse interessado em papéis velhos. 10 liras, disse ela, voz firme. Algumas cabeças se viraram, sobrancelhas se ergueram. Uma mulher sozinha fazendo ofertas? Incomum. 15 liras. A voz veio da lateral oposta do salão. Masculina, profunda, com um toque de irritação. Valentina virou a cabeça e o viu pela primeira vez. Luca Contarini, duque de Savoia-Aosta, embora ela não soubesse disso ainda. Tudo que via era um homem alto, provavelmente beirando a casa dos 30, com cabelos castanho claros ligeiramente despenteados e uma postura que gritava aristocracia, mesmo quando ele estava parado casualmente. Usava uma casaca verde caçador de tecido fino, mas Valentina, com seu olho treinado de costureira, notou que as botas estavam gastas nas solas e o punho da camisa tinha sido virado e recosturado. Um nobre empobrecido, perigoso, porque tinha o orgulho do título, mas não o dinheiro para sustentá-lo. 20 liras, contra-atacou Valentina, erguendo o queixo. Os olhos dele encontraram os dela através do salão, verdes, inteligentes, levemente irritados. Ele a examinou da cabeça aos pés, e Valentina sentiu como se estivesse sendo avaliada e considerada inadequada em meio segundo. 25. Seu tom era seco, quase entediado. 30. Valentina estava indo longe demais. 30 liras por papéis velhos era loucura. Mas havia algo na arrogância dele que a irritava profundamente. Como se ela não tivesse direito de estar ali, de competir, de existir no mesmo espaço que ele. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas começavam a prestar atenção, sentindo o drama se desenrolar. O duque inclinou a cabeça, um sorriso muito leve, tocando o canto da boca. Não era um sorriso gentil. 40 liras. 50, disse Valentina, antes que pudesse se deter. Estava usando quase um quinto de todo o seu dinheiro em uma disputa de egos com um desconhecido. Estupidez pura. Mas não podia recuar agora. O duque caminhou pelo salão, aproximando-se dela com passos lentos e medidos. De perto, ele era ainda mais intimidador, com uma presença que preenchia o espaço ao redor. "Você sabe o que há naquelas cartas?" perguntou ele, voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. "Talvez eu apenas goste de colecionar correspondências antigas", retrucou Valentina, mantendo o olhar firme. Um músculo saltou na mandíbula dele. 60 liras. 70. A voz de Valentina tremia, mas ela não abaixou os olhos. Silêncio. O salão inteiro parecia ter parado de respirar. O duque a estudou por um longo momento. Depois, para surpresa de todos, recuou ligeiramente. "A senhorita vence", fez uma reverência mínima, quase sarcástica. "Aparentemente, aquelas cartas significam mais para você do que para mim." Era uma mentira óbvia. Valentina podia ver isso na tensão dos ombros dele, na forma como seus dedos se curvaram levemente, como se estivesse se impedindo de continuar a disputa. O leiloeiro, claramente deleitado com o drama, bateu o martelo. "Vendido à senhorita por 70 liras. Valentina pagou com as mãos trêmulas, pegou a caixa pesada de correspondências e saiu do salão o mais rápido que pôde sem correr. Seu coração batia descompassado. Acabara de gastar 1/3 de suas economias em cartas que poderiam ser completamente inúteis. E pior, havia ganhado a inimizade de um homem que claramente não estava acostumado a perder. Valentina estava a 2 quarteirões do Palácio dos Leiloeiros, a caixa de cartas pesada em seus braços, quando ouviu os passos atrás dela.
rápidos, determinados. Virou-se, já sabendo quem seria. O duque a alcançou em 3 passadas longas, bloqueando seu caminho. De perto, sob a luz mortiça do entardecer, ela podia ver melhor os detalhes que tinha perdido no salão. 70 liras por cartas comerciais antigas, disse ele, voz controlada, mas com uma borda afiada. Ou você é extraordinariamente sentimental em relação a correspondências mortas, ou sabe exatamente o que há naquela caixa. E se eu souber? Valentina ajustou o peso da caixa em seus braços, mantendo distância. Isso é assunto meu. Torna-se assunto meu quando você está carregando informações que me pertencem. Pertencem a você? Valentina soltou uma risada curta. Comprei-as legalmente. Se o senhor as queria tanto, deveria ter oferecido mais. 80 liras. Valentina piscou. Perdão? 80 liras. Aqui, agora. Venda-me a caixa. Você tem 10 liras de lucro líquido e se livra de um problema que não compreende. Não. A resposta saiu automática, surpreendendo ambos. Não? Não preciso de sua caridade, senhor? Contarini. Luca Contarini. Ele não ofereceu o título. Senhor Contarini, não estou interessado em vender. 100 liras. A oferta a fez hesitar. Ela poderia pagar 2 meses de pensão, comprar roupas decentes, ter tempo para encontrar trabalho real. Seria uma escolha sensata, mas Valentina estava cansada de fazer escolhas sensatas que sempre beneficiam os outros. Por que essas cartas são tão importantes para você? Perguntou ela, estreitando os olhos. Quando falou, a voz de Luca tinha perdido a arrogância, substituída por algo mais perigoso, honestidade. Porque há um homem nesta cidade que destruiu minha família através de fraude. Essas cartas podem conter evidências de suas operações. E porque eu não tenho mais nada a perder, exceto o que resta da minha honra. O silêncio se estendeu entre eles. Valentina o estudou, realmente o estudou. Viu a exaustão nas linhas ao redor de sua boca, a forma como ele segurava os ombros tensos, como se estivesse constantemente preparado para um golpe. Reconheceu ali algo familiar. Um sobrevivente. Você não é o único que foi destruído por homens poderosos, disse ela, finalmente. E eu também não tenho nada a perder. Algo mudou no rosto dele. Curiosidade, talvez. Então por que não trabalharmos juntos? As palavras saíram antes que ele parecesse ter planejado dizê-las. Juntos? Valentina quase riu. Você não me conhece, nem sabe meu nome. Valentina. Ele tinha ouvido quando ela dera seu nome ao leiloeiro para o recibo. E você tem razão. Não a conheço, mas sei reconhecer quando alguém está lutando contra as mesmas correntes que eu. Ela esperou, desconfiada. Luca deu um passo para trás, criando espaço, fazendo-se menos intimidador. Preciso de alguém que não seja reconhecida nos círculos sociais onde esse homem opera. Alguém que possa observar, coletar informações. Alguém invisível aos olhos da alta sociedade. E o que eu ganho com isso? 500 liras por mês, acomodações discretas, proteção sob meu nome, se necessário. Ele fez uma pausa. E a satisfação de destruir um homem que lucra com a miséria alheia. 500 liras. Era mais dinheiro do que Valentina poderia ganhar costurando em um ano inteiro. Que tipo de trabalho exatamente? Perguntou ela, cautelosa. O tipo que exige que você finja ser alguém que não é. Que entre em lugares onde plebeus não são bem-vindos. Que sorria para as pessoas que você gostaria de cuspir. Ele a encarou diretamente. O tipo de trabalho que pode resultar em prisão se descobrirem. Ou pior. Valentina pensou em Giuseppe, em Veneza, na sarjeta molhada. Pensou nas estalajadeiras que a chamaram de prostituta, e em todas as portas fechadas na cara dela, simplesmente por ser mulher e sozinha. Eu aceito,
disse ela, antes que o medo pudesse mudar sua decisão. Mas com uma condição. Qual? Não sou sua criada, Sr. Contarini. Se vamos mentir juntos, mentiremos como iguais. Parceiros, não senhor e subordinada. Algo brilhou nos olhos dele. Respeito, talvez, porque havia encontrado alguém tão desesperado e tão teimoso quanto ele. Parceira, então. Ele estendeu a mão. Valentina hesitou apenas um segundo antes de apertá-la. A pele dele era quente, calejada. A mão de alguém que tinha trabalhado, não apenas dado ordens. O aperto de mão durou um momento a mais do que a etiqueta permitia. Quando soltaram, ambos recuaram, desconfortáveis. Amanhã, disse Luca, voz um pouco mais rouca que antes. Venha ao meu endereço às 3 da tarde. Ele entregou um cartão. Temos muito a planejar. Valentina olhou o cartão. Palazzo Contarini, Via Regina Margherita, 47. E senhorita Valentina? Ele já estava se afastando. Lembre-se, no mundo que vamos adentrar, uma mentira mal contada não resulta em constrangimento, resulta em prisão, ou pior. Ele desapareceu na escuridão crescente da rua, deixando Valentina sozinha com uma caixa de cartas e uma decisão que provavelmente a levaria à ruína. Mas enquanto caminhava de volta para a pensão, Valentina percebeu que estava sorrindo. Pela primeira vez desde Veneza, desde a chuva e a humilhação, ela sentia algo, além de medo. Sentia-se viva. O Palazzo Contarini não era o que Valentina esperava. Ela havia imaginado opulência decadente, salões vastos ecoando de vazio, o tipo de grandeza arruinada que grita sobre glórias passadas. Em vez disso, encontrou elegância contida, um edifício de 3 andares com fachada de pedra cor-de-mel, janelas altas com persianas verdes desbotadas pelo sol e um portão de ferro trabalhado que rangia levemente ao abrir. Não era um palácio. Era uma casa grande que fingia educadamente não ter caído em tempos difíceis. A porta foi aberta por uma governanta de meia-idade, com cabelos grisalhos presos em um coque severo e olhos que avaliavam Valentina com a precisão de um leiloeiro examinando uma mercadoria questionável. Senhorita Corsini, presumo? A voz era educada, mas fria. O Duque a espera na biblioteca. Duque. Então Luca não era apenas um nobre empobrecido qualquer. Era um duque. Valentina sentiu um frio no estômago. Estava se envolvendo em algo muito acima de sua posição. Ela seguiu a governanta através de um corredor com paredes revestidas de madeira escura e retratos de antepassados que a olhavam com desaprovação pintada. A biblioteca ocupava todo o lado oeste do 2º andar. Luca Contarini estava de pé, próximo à janela, as costas voltadas para a porta, estudando algo em suas mãos. Luz dourada do fim de tarde desenhava seu perfil em contraste com as sombras da sala. Ele havia trocado a casaca verde caçador por algo mais informal, colete de lã cinza sobre camisa branca com mangas arregaçadas até os cotovelos. Era íntimo demais, impróprio para receber visitantes. Como se ele não se importasse com as convenções ou simplesmente não tivesse energia para mantê-las. Excelência, anunciou a governanta com uma reverência breve. A senhorita chegou. Luca se virou. Seus olhos encontraram os de Valentina, e algo passou entre eles. Lembrete do pacto perigoso que haviam feito, talvez. Ou apenas a consciência compartilhada de que não havia volta. Obrigado, senhora Bastiani. Pode se retirar. A governanta hesitou, claramente desaprovando a ideia de deixar uma jovem solteira sozinha com o patrão em uma sala com a porta fechada. Mas a hierarquia venceu. Ela se retirou com um olhar final de advertência para Valentina. Quando a porta se fechou, o silêncio na biblioteca pareceu mais denso. Sua governanta não me aprova, observou Valentina, mantendo-se próxima à porta.
Bastiani não aprova nada que faço há pelo menos 5 anos. Luca colocou o que estava segurando. Uma miniatura pintada, percebeu Valentina, sobre a mesa. Ela serviu meu irmão. Era devotada a ele. E acredita que sou uma decepção comparado ao falecido Duque Perfeito. Havia amargura nas palavras, mas também algo mais profundo. Você trouxe as cartas? Perguntou ele, mudando bruscamente de assunto. Valentina indicou a bolsa de couro que carregava. Li algumas ontem à noite. São principalmente correspondências comerciais entre a Casa Rossetti e diversos importadores. Nada obviamente incriminador. Mas há referências repetidas a ajustes de contrato mediados por um banco, Banco Valois, e as datas coincidem com períodos em que várias casas comerciais faliram misteriosamente. Valentina caminhou até a mesa central, tirando alguns papéis da bolsa. Aqui, olhe esta carta de outubro de 1820. Rossetti escreve que foi aconselhado pelo representante do Valois a diversificar investimentos em uma empreitada de importação de especiarias das Índias. 6 meses depois, a empreitada colapsa e Rossetti está endividado. Luca pegou a carta, olhos percorrendo o texto rapidamente. O mesmo padrão que arruinou meu irmão. Investimentos seguros que se revelam armadilhas. Ele ergueu os olhos. Você tem uma memória excelente. Leu isso apenas uma vez? Números e padrões ficam comigo. Valentina deu de ombros, desconfortável com o elogio. É uma habilidade útil quando você precisa gerenciar orçamentos apertados. Mais que útil, essencial para o que precisamos fazer. Luca colocou a carta de lado e gesticulou para uma das poltronas. Sente-se. Precisamos discutir sua nova identidade. Valentina hesitou. Sentar-se tornaria tudo mais real, mais comprometedor. Mas ela já havia atravessado o limiar. Recuar agora seria covardia. Sentou-se na borda da poltrona, coluna ereta, mãos entrelaçadas no colo. Luca permaneceu de pé, começando a andar lentamente enquanto falava. Um hábito nervoso, percebeu ela. O Banco Valois opera através de intermediários sociais. Eles não vão diretamente às vítimas. Em vez disso, criam oportunidades para encontros casuais, em bailes, óperas, salões literários. Lugares onde a nobreza se reúne e conversas sobre dinheiro podem ser disfarçadas de civilidade. Ele parou, olhando-a diretamente. Você precisa estar nesses lugares. E os plebeus não são admitidos, não importa quão bem vestidos. Então me torno nobre através de mágica. A ironia de Valentina era uma defesa contra o medo crescente. Através de luto. Luca caminhou até uma escrivaninha, retirando uma pasta de couro. Você será a Condessa Valentina Rossetti. Viúva do conde Alessio Rossetti, morto em combate contra os insurgentes napolitanos há 2 anos. Sem filhos, sem família próxima, recentemente retornada de um período de reclusão em um convento na Lombardia. E se alguém conheceu os Rossetti reais? A Casa Rossetti era de Milão, operava principalmente no norte. Aqui em Turim eram desconhecidos socialmente, e escolhi o sobrenome propositalmente. Há referências suficientes nas cartas que você comprou para criar uma história plausível. Ele abriu a pasta revelando documentos. Certidão de casamento falsa. Registro de óbito do conde. Cartas de recomendação de um abade da Lombardia que convenientemente morreu no mês passado. Valentina pegou os documentos, examinando-os. A falsificação era impecável. Você planejou isso antes de me conhecer. Planejei contratar alguém. Você simplesmente se mostrou adequada. Adequadamente desesperada, quer dizer. Luca parou de andar, virando-se para encará-la. Adequadamente corajosa. Há uma diferença. O elogio, inesperado e sincero, fez algo estranho no peito de Valentina. Ela desviou o olhar, fingindo estudar os documentos com mais atenção.
Haverá um baile de beneficência em 5 dias, continuou Luca, voltando ao tom de negócios. A duquesa viúva de Chambéry organiza anualmente para arrecadar fundos para orfanatos. Toda a alta sociedade comparece. É o lugar perfeito para sua estreia. E como exatamente uma condessa desconhecida consegue convite? Através de mim, você será apresentada como velha amiga da família Contarini, uma conhecida de meu falecido irmão que, ao saber de sua morte, veio oferecer condolências e buscar conexões em Turim após seu próprio luto. Valentina colocou os documentos sobre a mesa, subitamente consciente da magnitude do que estava concordando. Você percebe que, se formos descobertos, eu vou para a prisão e você perde o que resta de sua reputação. Sim, simples, direto, sem tentar amenizar. E mesmo assim está disposto a arriscar? Luca caminhou até a lareira, olhando para as chamas. Quando falou, sua voz estava mais baixa, quase íntima. Meu irmão Marco se enforcou nesta casa, no escritório um andar acima. Eu o encontrei. Ele não olhou para ela. Ele deixou uma carta. Dizia que não suportava a vergonha de ter arruinado nossa família, de ter perdido séculos de patrimônio em 2 anos de investimentos estúpidos. Mas não foram estúpidos, foram orquestrados. E o homem que o orquestrou, Monsieur Fabien Chevalier, diretor do Banco Valois, ainda janta em casas de família, ainda é recebido como respeitável. Valentina ficou em silêncio, não sabendo o que dizer. Luto não tinha palavras adequadas. Então sim, continuou Luca, finalmente virando-se para encará-la. Estou disposto a arriscar, porque viver com essa injustiça, sem fazer nada, é pior que qualquer prisão. Algo naquele momento mudou entre eles. Não era mais apenas um acordo de negócios, não mais apenas desesperados, usando um ao outro. Era compartilhamento de dor. E isso era mais perigoso que qualquer fraude. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão de transformação. Luca contratou discretamente uma modista de sua confiança, Madame Fournier, uma francesa de meia-idade com dedos ágeis e perguntas mínimas. Valentina foi medida, ajustada, transformada. Como viúva recente, ela deveria usar luto, mas luto elegante, não o pano barato de camponesas. Violeta profundo, decidiu Madame Fournier, segurando um tecido de seda contra o rosto de Valentina. Não é preto completo, indica que o luto está finalizando, apropriado para 2 anos de viuvez. Ela olhou para Luca, que observava de um canto da sala. E a cor realça a pele dela, Vossa Excelência. Uma viúva deve parecer enlutada, não morta. Valentina ficou imóvel enquanto era medida, mas seus olhos encontraram os de Luca no espelho da modista. Ele desviou o olhar rapidamente, mas não antes que ela percebesse algo no rosto dele. Uma tensão que não era profissional. Quando a modista mediu a cintura de Valentina, instruindo-a a segurar a respiração, os olhos de Luca se fixaram na lareira, mandíbula apertada. Ele saiu da sala momentos depois, murmurando algo sobre verificar correspondências. Ele é bom homem, comentou Madame Fournier casualmente, alfinetando o tecido. Perdeu muito, merece felicidade. Valentina não respondeu, não confiava em sua voz. Os vestidos ficaram prontos em tempo recorde, 2 deles, ambos em violeta profundo, com detalhes em renda preta. Um para o baile, outro para ocasiões diurnas. Quando Valentina os experimentou, quase não reconheceu a mulher no espelho. A seda caía em linhas perfeitas, acentuando sua figura sem ser vulgar. A renda no decote era delicada, apropriada. Seu cabelo foi penteado e preso em um estilo mais sofisticado. Ela parecia nobre, parecia confiante. Parecia uma mentira tão bem construída que quase acreditava nela. Perfeita, disse Luca quando ela desceu as escadas no dia do baile.
Ele estava esperando no hall de entrada, vestido em casaca preta formal com colete de seda cinza. O relógio de bolso do irmão, ela havia notado que ele sempre o usava, pendia de uma corrente discreta. Valentina parou no último degrau, subitamente tímida. Parece real demais. É esse o ponto. Mas sua voz estava rouca e ele precisou limpar a garganta. A carruagem está esperando. Você lembra das instruções? Eles haviam ensaiado. Valentina conhecia sua história falsa de cor. Onde havia se casado, onde o marido havia morrido, onde havia passado seu luto, que família a havia recomendado. Cada mentira polida até brilhar como verdade. Lembro. Ela desceu o último degrau. E você? Lembra que não pode me olhar como está olhando agora quando estivermos lá? Luca piscou, confuso. Como estou olhando? Como se eu fosse quebrar se você respirar muito forte. Um sorriso relutante tocou os lábios dele. Você não vai quebrar, Condessa Falsa. Disso tenho certeza. O Palácio della Duchessa vibrava com música e luz. Lanternas de cristal pendiam do teto, refletindo centos de velas. O salão principal era vasto, com colunas de mármore e afrescos no teto, representando cenas mitológicas. Mulheres, em vestidos coloridos, circulavam como flores exóticas. Os homens em casacas escuras, formando o fundo sóbrio contra o qual elas brilhavam. Valentina sentiu todos os olhares se virarem quando Luca a apresentou à anfitriã. A duquesa viúva Chiara de Chambéry, uma mulher de 60 e poucos anos, com cabelos prateados e olhos afiados como lâminas. Condessa Rossetti. A duquesa examinou Valentina da cabeça aos pés sem disfarçar. Não a conhecia. Seu falecido marido era de qual ramo da família? Do ramo milanês, Vossa Graça. Valentina manteve a voz calma, ensaiada. Casa comercial, não antiga nobreza. Meu esposo raramente participava da vida social. Preferia seus livros e estudos. E agora busca reconexão com o mundo? Um sorriso fino. Ou busca novo marido? A pergunta, rude por qualquer padrão, foi dita com doçura venenosa. Luca se enrijeceu ao lado de Valentina, mas ela sorriu suavemente. Busco apenas saber se há lugar no mundo para mulheres que aprenderam a existir sem homens, Vossa Graça. Mas percebo que tal conceito pode parecer radical em certos círculos. Silêncio. A duquesa piscou. Depois, soltou uma gargalhada surpreendentemente genuína. Oh, esta é a fiada Contarini. Onde a estava escondendo? Nem sempre as melhores coisas estão em exibição pública, Vossa Graça, respondeu Luca, voz seca. A duquesa os dispensou com um aceno, mas Valentina sentiu os olhos dela acompanhando-a enquanto circulavam pelo salão. Você não deveria ter provocado a anfitriã, sussurrou Luca, inclinando-se ligeiramente. Ela me testou. Se eu me curvasse, seria marcada como fraca. Valentina aceitou uma taça de champanhe de um servo circulante. Sua duquesa respeita garras, não reverências submissas. Luca a olhou de lado. Algo como admiração no rosto. Como sabe disso? Porque mulheres como ela precisaram ser afiadas para sobreviver em um mundo de homens. Valentina tomou um gole do champanhe. Durante a hora seguinte, Valentina foi apresentada a dezenas de pessoas, cujos nomes se misturavam em sua mente como um baralho embaralhado. Mas ela sorriu, reverenciou, mentiu com a facilidade crescente de quem percebe que identidades são apenas máscaras que todos usam. Então ela o viu. Fabien Chevalier. Ele estava próximo à orquestra, conversando com um grupo de homens mais jovens. Era mais baixo do que Valentina esperava. Talvez 1,70 m, com cabelos escuros penteados para trás com pomada, bigode fino, meticulosamente aparado, e vestido com uma casaca azul meia-noite de corte francês.
Usava um anel de sinete de ouro na mão direita que capturava a luz quando gesticulava. Havia algo de réptil nele. Não em aparência. Ele era objetivamente atraente, com feições simétricas e sorriso charmoso. Mas nos olhos, pequenos, calculistas, sempre medindo, sempre avaliando o valor. Valentina sentiu Luca se tensionar ao lado dela. "É ele!" disse Luca, voz tão baixa que quase se perdeu na música. "Percebo." Valentina forçou-se a desviar o olhar casualmente, como se não estivesse interessada. "Ele nos viu?" "Não ainda, mas vai. Chevalier conhece todos que têm dívidas, ou podem ser endividados." A amargura corroía cada palavra. "Então vamos nos certificar de que ele nos veja nos termos corretos." Valentina virou-se para Luca, deliberadamente bloqueando a visão da sala, forçando-o a olhar apenas para ela. "Precisamos parecer próximos. Caso contrário, seremos apenas mais dois desconhecidos. Mas se parecermos íntimos, ele terá curiosidade." "Íntimos como?" "Como você sugerindo casamento em breve." Valentina viu os olhos dele se arregalarem. "Acalme-se, Duque. É apenas performance. Chevalier precisa acreditar que há uma nova fortuna entrando na família Contarini, através de mim. Ele precisa nos ver como oportunidade." Luca engoliu em seco, mas concordou com um movimento de cabeça. "O que sugere?" "Dance comigo." A valsa começou momentos depois, como se o universo conspirasse com os mentirosos. Luca ofereceu a mão, formal demais, e Valentina a aceitou, sentindo o calor através da luva de seda. Eles se posicionaram no centro do salão e, pela primeira vez, ela percebeu quantas pessoas estavam observando. "Não olhe para eles", instruiu Luca, voz baixa, posicionando a mão na cintura dela. "Olhe para mim." A música se elevou e eles se moveram. Luca dançava como alguém treinado desde a infância, cada passo preciso, cada movimento fluido. Mas havia tensão em seus ombros, na forma como seus dedos pressionavam ligeiramente sua cintura, como se temesse machucá-la, ou talvez deixá-la ir. "Você dança bem", comentou Valentina, tentando suavizar a tensão entre eles. "Meu irmão insistiu, dizia que os duques que não sabem dançar são bárbaros com títulos." Seu olhar estava fixo em um ponto acima da cabeça dela. "Olhe para mim", Valentina ordenou suavemente. "Lembre-se, performance." Seus olhos desceram, encontrando os dela. E desta vez, ele não desviou. A distância entre eles diminuiu, não fisicamente, mas de outras formas impossíveis de medir. Valentina estava consciente de cada ponto de contato, a mão dele na sua cintura, a outra segurando seus dedos enluvados, o calor irradiando através das camadas de tecido. "Você está tremendo", observou ele, voz rouca. "É apenas a novidade. Nunca dancei em um baile de verdade antes." "Mentira." Seu polegar traçou um círculo minúsculo contra sua cintura, um movimento que provavelmente era inconsciente, mas que enviou ondas através da coluna dela. "Você está tremendo porque sente o mesmo que eu." Valentina deveria negar, deveria rir, fazer uma piada, desviar, mas as palavras não vieram. "E o que você sente?" conseguiu perguntar finalmente. Luca a girou, trazendo-a perigosamente perto antes de afastá-la novamente no ritmo da dança. "Que isto é muito mais perigoso que qualquer fraude que planejamos." A música se aproximava do fim. Outros casais começavam a se afastar, mas Luca manteve Valentina próxima por mais um compasso, depois outro. "Duque Contarini." A voz era suave, educada, venenosa. Que parceira encantadora. Eles se separaram bruscamente. Fabien Chevalier estava a menos de 2 metros, sorrindo aquele sorriso que não alcançava os olhos. "Monsieur Chevalier." Luca conseguiu soar educado, mas Valentina sentiu a tensão emanando dele como calor.
Não vejo Vossa Excelência em eventos sociais há muito tempo. Começo a pensar que me evita. O sorriso se ampliou. Embora, vendo sua companhia, entendo o porquê de sua reclusão. Permita-me apresentar a Condessa Valentina Rossetti. Luca colocou uma mão protetora, possessiva, nas costas de Valentina, velha amiga da família. Rossetti? Chevalier inclinou a cabeça examinando-a. O nome me é familiar. Não havia uma casa comercial. Meu falecido esposo, interrompeu Valentina suavemente. Embora prefira não discutir negócios em bailes, monsieur. Tão aborrecido para as damas. Perdoe minha indelicadeza. Mas seus olhos permaneciam calculistas. E quanto tempo a condessa pretende honrar Turim com sua presença? Indefinidamente, talvez. Valentina sorriu. Descobri que certas conexões valem mais que qualquer vista lombarda. Algo passou no rosto de Chevalier. Interesse, ganância. Conexões são de fato valiosas. Talvez possamos discutir oportunidades em ocasião mais apropriada. Operações financeiras que poderiam beneficiar uma viúva com, presumo, algum patrimônio a gerenciar. A condessa não necessita de consultoria financeira, disse Luca, voz gelada. Claro, claro. Apenas oferecendo assistência entre pessoas de qualidade. Chevalier reverenciou levemente. Boa noite, Excelência, Condessa. Ele se afastou, mas Valentina viu quando ele olhou para trás, estudando-os com aqueles olhos de réptil avaliador. Ele mordeu a isca, sussurrou ela. Sim. A mão de Luca ainda estava nas costas dela. Mas percebe o que isso significa? Ele vai investigar você. Vai procurar falhas na história. Então é melhor nossa história ser perfeita. Valentina virou-se para encará-lo, consciente de quantos olhos ainda estavam sobre eles. E isso significa que precisamos ser mais convincentes. Mais convincentes como? Valentina deu um passo mais perto, quebrando todas as regras de etiqueta sobre distância apropriada. Um noivado, Duque. Falso, é claro. Mas público suficiente para que Chevalier acredite que sou parte da família Contarini, protegida, valiosa e completamente fora de alcance para suas garras. Luca ficou imóvel, olhos alargados. Você não está falando sério. Completamente séria. É a única forma de me manter próxima o suficiente para investigar sem levantar suspeitas sobre meus motivos. Ela ergueu o queixo, desafiadora. A menos que tenha medo. De fingir um noivado? Não. Mas sua voz estava tensa. De esquecer que é fingimento? Isso me preocupa. O ar entre eles estava carregado, elétrico. A música havia começado novamente, mas eles permaneciam imóveis no meio do salão, alheios aos dançarinos fluindo ao redor como água contornando pedras. Então lembre-se, disse Valentina, finalmente forçando leveza em sua voz. Lembre que sou apenas uma atriz temporária em sua vida, Duque. E quando isto terminar, voltarei a ser ninguém. Luca abriu a boca como se fosse protestar. Então fechou-a, mandíbula apertada. Vamos para casa, disse ele abruptamente. Precisamos planejar os próximos passos. A viagem de volta foi envolta em silêncio tenso. Na carruagem fechada, sentados em lados opostos, Valentina olhava pela janela para as ruas escuras de Turim, enquanto Luca fingia estudar papéis que havia trazido. Mas ela viu, no reflexo do vidro, como seus olhos continuavam voltando para ela, e sentiu, no fundo de seu peito, um medo muito pior que prisão. O medo de que este fingimento estava se tornando a única verdade que importava. O noivado falso foi anunciado 3 semanas depois, em um jantar íntimo no Palazzo Contarini. Íntimo por padrões aristocráticos significava 24 convidados, 6 pratos e mentiras servidas com vinho. Valentina usava um anel de esmeraldas que havia pertencido à mãe de Luca. Emprestado, ele fizera questão de frisar, apenas para efeito.
Mas o peso do metal em seu dedo parecia permanente, uma corrente dourada disfarçada de promessa. A felicidade dos noivos, brindou a duquesa de Chambéry, erguendo sua taça de cristal. Havia algo de irônico em seu sorriso, como se soubesse que matrimônios raramente tinham a ver com felicidade, que o amor seja duradouro e a fortuna abundante. Valentina tomou o champanhe sem provar realmente. Estava muito consciente de Chevalier, sentado 4 lugares à sua direita, observando-os com aqueles olhos de réptil calculista. Ele havia aceitado o convite com entusiasmo suspeito. "Condessa", disse ele durante o 4º prato, inclinando-se levemente em sua direção, "devo confessar surpresa com o anúncio. Vossa Excelência manteve o romance admiravelmente discreto." "Preferimos privacidade aos escândalos de namoros públicos", respondeu Valentina, mantendo o tom leve. "Especialmente considerando meu luto recente." Claro, muito apropriado. Mas ele não desviou os olhos. "E quanto aos arranjos financeiros? Perdoe a indelicadeza, mas em casamentos entre famílias de posição, tais detalhes são relevantes." Lucas, sentado à cabeceira da mesa, interveio com voz gelada. "Os arranjos são privados, Chevalier, e não são assunto seu." "Certamente não quis ofender, Excelência." O sorriso de Chevalier se alargou. "Apenas me preocupo com velhos amigos. Afinal, auxiliei sua família anteriormente com consultoria financeira. Seria uma pena ver novos erros serem cometidos." O silêncio que caiu sobre a mesa era denso como fumaça. Vários convidados baixaram os olhos desconfortáveis. Todos sabiam o que auxiliei significava. Arruinou. Valentina sentiu Lucas se enrijecer, os nós dos dedos ficando brancos onde segurava a taça. Ela agiu por instinto, colocando sua mão sobre a dele sob a mesa. Um toque leve, mas firme. "Âncora." "Monsieur Chevalier", disse ela, voz doce como mel envenenado. "Agradeço sua preocupação, mas asseguro que tenho experiência suficiente em gerenciar patrimônios. Meu falecido esposo me ensinou bem. E diferente de muitos homens, ele acreditava que mulheres possuem cérebros além de beleza." Risadas educadas circularam a mesa. Chevalier inclinou a cabeça, reconhecendo o golpe, mas seus olhos permaneceram frios. O jantar terminou sem mais confrontos diretos. Mas quando os convidados se retiraram, Valentina viu Chevalier sussurrando com um homem mais jovem próximo à saída. Um de seus assistentes, presumiu ela. E a forma como ambos olharam para trás fez seu estômago se contrair. Eles estavam sendo investigados. Ela tinha certeza. "Ele sabe." Valentina andava de um lado para outro na biblioteca. Já passava da meia-noite. Os convidados haviam partido há horas, mas ela e Luca haviam permanecido, dissecando cada palavra, cada olhar. A forma como ele perguntou sobre finanças, como mencionou erros. Ele está testando. Deixe-o testar. Luca estava sentado na poltrona, colete desabotoado, gravata frouxa, cabelos despenteados de passar as mãos repetidamente. Parecia exausto. A história da Condessa Rossetti é sólida. Não há como provar que é falsa. A menos que ele encontre alguém que conheceu os Rossetti reais. A menos que ele vá até Milão e descubra que nunca houve um Conde Alessio. A menos que... Valentina parou, olhando-o. "Você não está preocupado o suficiente." "Estou exausto demais para estar preocupado." Ele ergueu os olhos. "E você estava magnífica esta noite. A forma como o colocou em seu lugar, como manteve a compostura. Marco teria adorado você." A menção ao irmão morto sempre fazia algo estranho na atmosfera. Luca falava dele ocasionalmente, nesses momentos noturnos, quando as defesas estavam baixas e a honestidade sangrava através das rachaduras. "Conte-me sobre ele", pediu Valentina, sentando-se na poltrona oposta. "Sobre Marco."
Luca ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então, quieto. Ele era tudo que um duque deveria ser. Charmoso, diplomático, amado por todos. Eu era apenas o irmão mais novo, o reserva caso algo acontecesse a ele. Risada amarga. E algo aconteceu. E eu não sou nada do que ele era. Você é honesto. Isso já é mais do que a maioria dos nobres. Honestidade não paga dívidas, não restaura reputações. Ele olhou para o fogo na lareira. Quando o encontrei, havia uma carta sobre a mesa. Pedia que o perdoasse por deixar tudo sobre meus ombros, como se a culpa fosse dele, e não do parasita que o sangrou até secar. Valentina se levantou, movendo-se até ficar de pé ao lado da poltrona dele. Sem pensar, sem calcular, colocou a mão no ombro dele. Luca fechou os olhos, inclinando a cabeça para tocar brevemente os dedos dela. Ele ficaria orgulhoso, disse ela suavemente. Do que você está fazendo, da coragem que está tomando. Ou pensaria que sou tolo por arriscar você? A palavra você pairou entre eles, carregada de significado que nenhum dos dois queria nomear. O momento foi quebrado por batidas urgentes na porta da biblioteca. Senhora Bastiani entrou, rosto pálido, segurando um envelope lacrado. Excelência, isto acaba de ser entregue. O mensageiro disse que era urgente. Luca pegou o envelope, quebrando o lacre. Valentina viu seu rosto perder toda a cor enquanto lia. O que é? Ele estendeu a carta, mão tremendo ligeiramente. Valentina leu. Excelência. Tomei a liberdade de investigar a encantadora Condessa Rossetti. Descobertas interessantes emergiram. Nenhum registro de casamento entre Valentina Corsini e qualquer conde Rossetti. Nenhum conde Alessio Rossetti morto em combate em 1821. De fato, nenhum conde Rossetti de Milão existindo em registros nobiliários. Imagino que Vossa Excelência esteja sendo vítima de uma fraude engenhosa. Como seu amigo preocupado, sinto-me obrigado a alertá-lo antes que o escândalo se torne público. Estarei no baile de máscaras de amanhã na Casa dell'Opera. Sugiro uma conversa privada para discutir como resolver esta situação delicada. Seu servo obediente, Fabien Chevalier. Valentina sentiu o chão se mover sob seus pés. Ele sabe. Como ele descobriu tão rápido? Porque eu subestimei quão profundamente ele investiga potenciais vítimas. Luca amassou a carta. Ele tem contatos, informantes, provavelmente suborna oficiais de registro. Maldição. O que fazemos? Você foge. Luca se levantou bruscamente. Esta noite, eu darei dinheiro suficiente para ir longe. França, talvez? Não. Valentina, ele vai expô-la publicamente. Vai usar isso para me destruir completamente, forçar casamento com a fraude da irmã dele para quitar dívidas. Ou pior. Então, vamos à frente dele. Valentina pegou a carta das mãos de Luca, relendo rapidamente. Ele quer conversa privada, quer usar o conhecimento como alavanca, mas e se virarmos contra ele? E se o expormos primeiro? Com que prova? Tudo que temos são cartas comerciais antigas e suspeitas. Então conseguimos mais. Valentina olhou para o relógio na parede. Passava da 1 da manhã. O baile é amanhã à noite. Isso nos dá quase 20 horas. Chevalier vai estar lá, o que significa que seu escritório estará vazio. Luca a encarou como se ela tivesse enlouquecido. Você está sugerindo invasão? Estou sugerindo recuperar o que foi roubado de você e de dezenas de outras famílias. Ela cruzou os braços. Você disse que ele mantém documentos, registros de todas as transações. Devem estar em algum lugar. Em seu escritório particular, certamente trancado e guardado. Então é bom que eu tenha aprendido algumas habilidades, não exatamente aristocráticas, durante meus anos como costureira em casas ricas. Valentina sorriu sem humor.
Fechaduras não são tão diferentes de costuras complicadas. Ambas exigem paciência e dedos ágeis. Isto é loucura. Loucura é esperar que um homem como Chevalier tenha misericórdia. Valentina caminhou até ficar diretamente na frente dele. Luca, escute. Ele vai nos destruir de qualquer forma. Mas se conseguirmos provas reais, documentadas, de suas fraudes, podemos levá-las às autoridades antes que ele nos exponha. E se formos pegos? Então iremos para a prisão juntos. Ela estendeu a mão. Mas pelo menos tentamos. Pelo menos lutamos. Luca olhou para a mão dela, depois para o rosto dela. E algo mudou em sua expressão. Rendição ou reconhecimento de que nunca houvera realmente escolha. Ele pegou a mão dela. Mas em vez de apertá-la, puxou-a mais perto, até que estavam separados apenas por centímetros. Se fizermos isso, disse ele, voz rouca, se cruzarmos essa linha, não há volta. Seremos criminosos, fugitivos. Você entende isso? Entendo. Valentina não recuou. E prefiro ser criminosa livre do que uma vítima silenciosa. E se eu dissesse... Ele hesitou, mandíbula apertada. E se eu dissesse que não estou mais fingindo, que este noivado falso se tornou a única coisa real na minha vida? O coração de Valentina parou. Recomeçou mais rápido. Então, eu diria que você escolhe péssimos momentos para confissões românticas, Duque. Estamos prestes a cometer um crime grave. Preciso que saiba. Sua mão livre subiu, hesitante, tocando levemente o rosto dela. Caso algo aconteça amanhã, preciso que saiba que você não é uma atriz temporária. Nunca foi. Valentina fechou os olhos, permitindo-se apenas um segundo de fraqueza, inclinando-se contra o toque dele. Depois, recuou. Sobreviva amanhã, disse ela, voz trêmula. E então poderemos discutir sentimentos reais versus fabricados. Mas agora precisamos planejar. Luca assentiu, baixando a mão, embora seus olhos permanecessem intensos demais, honestos demais. Passaram as horas restantes da noite elaborando cada detalhe. Plano A, plano B, rotas de fuga. Às 4 da manhã, Valentina finalmente foi para o quarto de hóspedes que ocupava. Deitou-se vestida sobre a colcha, sabendo que não dormiria. O anel de esmeraldas pesava em seu dedo. Ela deveria removê-lo, mas não conseguiu. A casa dell'Opera brilhava com 1000 lanternas quando chegaram na noite seguinte. O baile de máscaras era o evento social da estação. Todos em trajes elaborados, rostos escondidos atrás de máscaras venezianas, decoradas com penas, cristais e ouro. Perfeito para o anonimato. Perfeito para o crime. Valentina usava máscara de prata com detalhes em violeta, combinando com seu vestido de seda. Luca estava em preto completo, máscara simples mas elegante. Eles circularam separadamente como planejado, aguardando o momento certo. Chevalier chegou às 9, impossível de não reconhecer com sua máscara azul escura e postura arrogante. Ele procurou Luca com os olhos, sinalizando discretamente para um corredor lateral. Era o sinal que esperavam. Enquanto Chevalier estava ocupado esperando o confronto privado, seu escritório estaria vulnerável. Valentina escorregou para fora do salão de baile, usando corredores de serviço que havia memorizado de mapas que Luca obtivera. O escritório de Chevalier ficava 3 ruas distantes, acima de uma joalheria que ele possuía. A rua estava escura, iluminada apenas por lampiões espaçados. Valentina soltou a respiração, removendo da bolsa pequena as ferramentas que havia trazido. Grampos de cabelo modificados, uma pequena lâmina. A fechadura era mais complexa que esperava. Suas mãos tremiam, suor escorria entre as omoplatas. Vamos, vamos! Clique! A porta abriu. Valentina entrou, fechando-a silenciosamente atrás de si. Usou uma pequena vela protegida para iluminar o caminho. O escritório era ordeiro demais, cada coisa em seu lugar, com precisão neurótica.
Ela começou a procurar. Gavetas, armários, atrás de quadros, nada obviamente incriminador. Então viu uma pequena discrepância no rodapé de madeira próximo à escrivaninha. Ajoelhou-se, pressionando suavemente. Um painel secreto deslizou. Dentro, livros-razão. Dezenas deles. Nomes, datas, quantias, um mapa completo de fraudes meticulosamente documentadas. Valentina pegou 3 dos mais recentes, os que tinham o nome Contarini. Estava fechando o painel quando ouviu: "Impressionante, Condessa." "Ou devo dizer, senhorita Corsini?" Ela girou. Chevalier estava na porta, ainda com a máscara, mas o sorriso era pura maldade. "Como? Você achou que eu realmente cairia em um encontro privado tão óbvio?" Ele entrou, fechando a porta atrás de si. "Eu sabia que tentaria algo. E agora tenho você em flagrante. Invasão, roubo. Isso são anos de prisão." Valentina se levantou lentamente, segurando os livros-razão contra o peito. "Estes provam suas fraudes. Dezenas de famílias arruinadas. Provam que sou excelente contador." Ele se aproximou. "Mas quem acreditará em uma criminosa confessa? Você será presa. Lucas será forçado a casar com minha sobrinha para quitar dívidas e evitar um escândalo maior. E eu continuo intocado. Não se eu gritar agora e acordar a rua inteira. Grite, eles encontrarão uma invasora em propriedade privada." Mais um passo. "Embora talvez possamos negociar." O olhar que ele deu fez o estômago de Valentina revirar. "Vá para o inferno." Ela correu, empurrando-o com força. Chevalier tropeçou, surpreso pela agressão física. Valentina alcançou a porta, puxou-a aberta e chocou-se diretamente contra Luca. Ele estava ofegante, tinha corrido. Atrás dele, 3 homens que Valentina reconheceu, magistrados da Corte de Justiça de Turim. "Prenderam-no?" perguntou Luca, olhando além dela para Chevalier, que havia se recuperado, mas agora estava pálido. "Não exatamente, mas tenho as provas." Valentina estendeu os livros-razão. "O que significa isto?" vociferou Chevalier. "Estes homens não têm autoridade." "Temos agora," disse o magistrado mais velho, entrando. "O Duque nos procurou esta tarde com acusações sérias. Pedimos prova. Parece que a senhorita foi buscar." Tudo aconteceu rapidamente depois disso. Os livros-razão foram confiscados como evidência. Chevalier começou a gritar sobre armação, mas os números não mentiam. Décadas de fraudes meticulosamente registradas pela própria arrogância dele. Ele foi levado sob custódia enquanto o sol começava a nascer. Luca e Valentina ficaram sozinhos na rua vazia, exaustos, cobertos de poeira e suor, mas vivos, livres. "Você foi buscar os magistrados", disse ela, incrédula. "Como sabia que eu conseguiria provas?" "Não sabia." Luca tocou o rosto dela gentil, "mas confiava que tentaria. E não poderia deixar você enfrentar consequências sozinha. Podíamos ter ido ambos para a prisão. Prefiro prisão ao lado de você que liberdade sem." Valentina riu, som que era meio soluço. E então, sem pensar nas convenções, nas regras, no que era apropriado, ergueu-se na ponta dos pés e o beijou. Foi breve, apenas lábios contra lábios. Mas tinha gosto das promessas que nenhum deles tinha coragem de fazer verbalmente. Quando se separaram, Luca estava sorrindo. Realmente sorrindo, pela primeira vez desde que ela o conhecera. "Vamos para casa", disse ele pegando a mão dela. "Temos muito a explicar amanhã." "Como que minha identidade inteira é fraude?" "Isso também." Ele entrelaçou os dedos com os dela. "Mas principalmente, como convencer a sociedade de que nosso noivado falso se tornou real." E se tornou. Tornou-se no momento que você decidiu arriscar prisão por mim." Ele a puxou mais perto, enquanto caminhavam pelas ruas vazias de Turim, o amanhecer pintando o céu de rosa e dourado. "Talvez antes, talvez desde aquele leilão, quando você recusou se curvar."
Valentina encostou a cabeça em seu ombro, permitindo-se apenas um momento de paz antes das tempestades que viriam. Mas pela primeira vez desde Veneza, desde a chuva e a humilhação, ela não sentia medo do futuro. Sentia esperança. O escândalo eclodiu como tempestade de verão. Súbito, violento, impossível de ignorar. Nos 3 dias seguintes à prisão de Chevalier, Turin não falava de outra coisa. O Banco Valois foi fechado por ordem judicial. Contas foram congeladas. Investigadores rasgaram escritórios, apreendendo documentos e interrogando funcionários. A lista de vítimas crescia a cada hora. Condes arruinados, marquesas endividadas, comerciantes prósperos reduzidos a mendigos através de investimentos seguros, que eram armadilhas elaboradas. E no centro da tempestade, como olho paradoxalmente calmo, estava a verdade sobre a Condessa Rossetti. Valentina acordou na 4ª manhã, após o baile de máscaras, esperando guardas à sua porta. Esperando prisão, julgamento, a humilhação pública que Chevalier havia prometido. Em vez disso, encontrou Senhora Bastiani trazendo bandeja de café da manhã e um envelope lacrado com o selo ducal. Dentro, em caligrafia elegante de Luca, o magistrado Torrisi deseja vê-la esta tarde às 3. Não se preocupe, estarei ao seu lado, sempre. L. O sempre estava sublinhado 2 vezes. O escritório do magistrado Torrisi cheirava a tinta e papel velho. Era uma sala austera no Palazzo di Giustizia, com estantes repletas de códigos legais e uma única janela que dava para o pátio interno, onde pombos brigavam por migalhas. Torrisi era um homem de 60 e poucos anos, cabelos completamente brancos, olhos azuis penetrantes e uma expressão que havia visto demais da natureza humana para se surpreender facilmente. Ele gesticulou para que Valentina e Luca se sentassem nas cadeiras de madeira em frente à sua mesa. Senhorita Corsini. Sua voz era neutra, nem acusatória nem simpática. Ou devo dizer, suposta Condessa Rossetti? Valentina ergueu o queixo. Valentina Corsini é suficiente, Vossa Senhoria. Honestidade, refrescante. Torrisi folheou papéis sobre sua mesa. Você cometeu fraude de identidade, falsificação de documentos e se passou por nobre. Crimes que, tecnicamente, resultam em anos de prisão. Entendo. No entanto, continuou ele, erguendo os olhos, você também foi instrumental em expor uma fraude financeira de escala massiva. Os livros razão que recuperou, ilegalmente, devo adicionar, provaram esquemas que arruinaram 37 famílias ao longo de 16 anos, incluindo a família Contarini. Lucas se inclinou para a frente. Magistrado, se há punição a ser aplicada, que recaia sobre mim. Eu a contratei. Eu criei a identidade falsa. Ela agiu sob minha instrução. Não é assim que a lei funciona, Excelência, mas havia um traço de sorriso nos lábios de Torrisi, embora sua lealdade seja notável e complicadora. Silêncio tenso. Valentina sentiu o suor escorrer por suas costas, apesar do frio do escritório. Chevalier será julgado, disse Torrisi finalmente. E condenado sem dúvida. Sua arrogância em manter registros detalhados de seus crimes será sua ruína. Justiça, de forma estranha, prevalecerá. Ele fez uma pausa. Quanto a você, senhorita Corsini, estou em posição peculiar. Processar uma mulher que ajudou a capturar um criminoso maior seria politicamente inconveniente, especialmente considerando que várias famílias influentes já expressaram gratidão por suas ações. Então estou livre? Com condições. Torrisi entrelaçou os dedos. Primeiro, você nunca mais usará a identidade Condessa Rossetti. Segundo, você não deixará Turim pelos próximos 6 meses sem notificar as autoridades. E terceiro, ele olhou entre Valentina e Luca.
Este noivado que vocês anunciaram era parte da farsa? Valentina abriu a boca, mas Luca respondeu primeiro. Começou como farsa, não terminou assim. Torrisi estudou-os. Então suponho que casamento legitima certas irregularidades. Senhora casada com duque não pode ser processada tão facilmente por crimes cometidos quando solteira. Ele se recostou. Estou livre esta quinta-feira, se quiserem cerimônia discreta no tribunal. Valentina piscou atordoada. Vossa Senhoria está oferecendo oficiar nosso casamento? Estou oferecendo solução pragmática para um problema legal complicado. Mas seus olhos brilhavam. E talvez, depois de 40 anos testemunhando os piores impulsos humanos, aprecie ver dois jovens tolos, que arriscaram tudo por justiça, encontrarem algo parecido com felicidade. Mas isso é apenas sentimentalismo de velho. Valentina e Luca saíram do Palácio de Justiça em silêncio atordoado. O sol de outubro era suave, dourado, fazendo as pedras antigas de Turim brilharem como âmbar. Ele basicamente nos disse para casar ou você vai presa, disse Valentina finalmente tentando soar pragmática. Não é exatamente uma proposta romântica. Não. Luca parou no meio da Piazza Castello, virando-se para encará-la. Pessoas fluíam ao redor deles como água em torno de pedras. Mas isto é... Ele ajoelhou-se. Ali, em praça pública, sob olhares curiosos de comerciantes e transeuntes, Luca Contarini, duque de Savoia-Aosta, tirou o anel de esmeraldas da própria mão dela e segurou-o entre eles. Valentina Corsini, disse ele, voz rouca mas clara. Você entrou na minha vida como mentira e se tornou a única verdade que importa. Você me devolveu meu irmão, não fisicamente, mas ao provar que sua morte não foi em vão. E você roubou meu coração muito antes de roubar aqueles livros razão. Risadas suaves de pessoas que haviam parado para assistir. Valentina sentiu lágrimas queimando. Eu não tenho fortuna para oferecer, continuou Luca. Na verdade, você provavelmente me sustentará com suas habilidades de costura. Não tenho reputação impecável. Metade da sociedade ainda me chama de Duque das Dívidas. E certamente não mereço você. Mas oferecerei tudo que tenho, minha lealdade, meu respeito, e um amor que começou como fingimento e se tornou mais real que qualquer coisa que já conheci. Case-se comigo, de verdade, sem máscaras, sem mentiras. Valentina olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado diante dela. Este homem que havia sido um estranho arrogante em um leilão, empregador desesperado, parceiro conspirador e, finalmente, mais assustadoramente, alguém que ela não conseguia imaginar não ter em sua vida. Levante-se, disse ela, voz trêmula. Duques não devem se ajoelhar em praças públicas. Este duque se ajoelhará onde for necessário por você. Então sim. Lágrimas escorreram finalmente. Sim, caso-me com você, mas com uma condição. Qual? Pare de se chamar de indigno. Você é o homem mais honrado que já conheci. E se vamos nos casar, quero que seja porque nos escolhemos mutuamente, não porque você acha que me deve algo. Luca se levantou, deslizando o anel de volta no dedo dela. Desta vez não era empréstimo. E então, diante de 2 dezenas de testemunhas, ele a beijou. Quando se separaram, aplausos ecoaram pela praça. Românticos, resmungou um comerciante idoso, sempre bloqueando ruas com suas declarações. Mas estava sorrindo. A cerimônia na quinta-feira foi pequena, íntima e perfeitamente imperfeita. Na capela anexa ao tribunal, com Torrisi oficializando e Senhora Bastiani como testemunha principal, ela chorou para a surpresa de todos. Valentina Corsini e Luca Contarini trocaram votos que não tinham nada a ver com obediência ou propriedade, e tudo a ver com parceria. Valentina usava um vestido lavanda,
não branco, rejeitando a hipocrisia exigida pela sociedade. Luca usava o relógio do irmão e, no bolso, carregava uma das cartas que Valentina havia comprado naquele leilão fatídico. Objetos de sorte, ele havia explicado. Tudo começou ali. Quando Torrisi pronunciou os casados, Luca sussurrou contra os lábios dela. Agora é real, irrevogavelmente real. Sempre foi, ela sussurrou de volta. Você só demorou para perceber. O almoço de casamento foi na pequena tratoria que Valentina havia descoberto perto do rio. Nada elegante, apenas comida honesta servida em pratos de cerâmica. Estavam presentes Torrisi, Bastiani, Madame Fournier, a modista, e, surpreendentemente, a duquesa de Chambéry. Não podia perder este espetáculo, disse a velha duquesa erguendo sua taça. Uma impostora e um duque falido. Se casaram por amor verdadeiro, apesar de todas as razões para não o fazer. É a história mais romântica e escandalosa que esta cidade viu em décadas. Brindo a vocês. A verdade sendo mais estranha que fraude, concordou Torrisi. 6 meses depois, a primavera pintava Turim de verde e flores brancas. O julgamento de Chevalier havia terminado com sentença de 20 anos de prisão. O Banco Valois fora dissolvido, ativos redistribuídos às vítimas. A família Contarini recuperara parte significativa de seu patrimônio. Não tudo, nunca seria tudo, mas suficiente para respirar sem peso de dívidas. Valentina estava no jardim do Palazzo Contarini, supervisionando renovações. Parte do edifício havia sido convertida em refúgio para mulheres sem família. Prostitutas reformadas, viúvas sem recursos, filhas expulsas por pais tirânicos. Era um projeto conjunto dela e Luca, financiado pela fortuna recuperada. Passos conhecidos se aproximaram. Braços familiares a envolveram por trás, queixo apoiando em seu ombro. Trabalhando novamente, murmurou Luca em seu ouvido. Você prometeu que almoçaríamos juntos. Prometer e cumprir são conceitos diferentes. Mas ela se permitiu relaxar contra ele. Como foi a reunião com os advogados? Entediante, legal, irrelevante. Ele girou-a para encará-lo. Mas recuperamos mais 2 propriedades que Marco havia perdido, incluindo uma vila na Lombardia que você vai amar. Não preciso de vilas. Eu sei, mas precisa de lugar para expandir este projeto. A lista de espera tem 30 mulheres. Valentina estudou o rosto dele, mais leve agora, o peso de culpa e vingança finalmente dissipado. Ele ainda tinha momentos escuros, noites quando acordava pensando em Marco, mas estavam espaçados, e ela havia aprendido a ser âncora nessas tempestades, assim como ele era para as dela. A sociedade ainda nos vê com escândalo, comentou ela. Ouvi damas na modista ontem. Diziam que sou uma aventureira que seduziu duque ingênuo. E estão completamente erradas. Luca beijou sua testa. Fui eu quem seduziu você, com uma proposta indecente em uma rua escura, lembra? Talvez ambos nos seduzimos. Com mentiras que viraram verdades. Ele sorriu. Aquele sorriso genuíno que ainda fazia sentir como se estivesse caindo. Arrependida de desafiar cada convenção social, de arriscar ser presa, de casar com uma duque falido que realmente não era tão falido, ela fingiu considerar. Apenas me arrependo de não ter pedido 600 liras por mês em vez de 500. Negociadora implacável. Aprendi com o melhor. Eles permaneceram assim, no jardim banhado por sol de primavera, 2 sobreviventes de tempestades diferentes que haviam encontrado porto seguro nos braços um do outro. A porta do jardim se abriu. Senhora Bastiani apareceu, segurando uma carta lacrada. Excelência, chegou-me um convite da Marchesa Torino. Baile no mês que vem. Luca pegou o envelope, depois olhou para Valentina. Quer ir?
Ou prefere evitar eventos sociais onde seremos julgados e fofocados? Vamos, decidiu Valentina. E dançaremos a noite inteira, deixando claro que não nos importamos com as opiniões deles. Afinal, já fomos criminosos. Ser escandalosos é fácil comparado. Na noite do baile, dançaram até a orquestra parar de tocar. Riram de fofocas que não os tocavam. E quando a noite terminou e retornaram ao Palazzo Contarini, ao lar que haviam construído juntos, Valentina percebeu que a garota expulsa na chuva em Veneza e o duque arruinado, assombrado por fantasmas, haviam ambos encontrado redenção. Não através de títulos ou fortunas, mas através da escolha simples, corajosa, de amar, apesar de todas as razões para não o fazer. Verão de 1825, 2 anos após o leilão que mudou tudo. O refúgio Contarini abrigava 60 mulheres agora. Valentina gerenciava finanças. Luca lidava com aspectos legais. Eram parceiros em tudo: negócios, causas sociais, vida. Uma tarde, enquanto revisavam contas na biblioteca, Luca encontrou uma carta antiga entre papéis comerciais. Uma das originais da Casa Rossetti que Valentina comprara. Olhe isto, disse ele lendo. É de Giuseppe Rossetti a um parceiro comercial. Ele escreve: confiança é construída em verdades pequenas, mas destruída por mentiras grandes. Prefiro perder dinheiro a perder honra. Valentina soltou risada irônica. E nós construímos tudo sobre uma mentira grande. Não. Luca colocou a carta de lado, puxando-a para seu colo. Construímos sobre verdades pequenas dentro de uma mentira grande. A verdade que você era corajosa, a verdade que eu estava quebrado, a verdade que ambos merecíamos justiça e a verdade que nos apaixonamos genuinamente, apesar de todas as circunstâncias tentarem nos fazer crer que era impossível. Filosófico hoje, Duque. Seu marido tem direito de ser ocasionalmente profundo. Ele beijou seu pescoço. Especialmente quando sua esposa o faz incrivelmente feliz. Valentina virou-se para encará-lo. Sabe o que penso? O quê? Que os melhores amores começam como fraudes. Porque quando você finge ser alguém que não é, eventualmente se cansa das máscaras. E quando as tira, ou encontra nada, ou encontra tudo. E nós encontramos? Tudo, sussurrou ela. Absolutamente tudo. Lá fora, Turim continuava girando. Nobres conspirando, comerciantes negociando, a alta sociedade julgando e sendo julgada. Mas dentro da biblioteca do Palazzo Contarini, 2 antigos mentirosos haviam encontrado a verdade mais pura que qualquer título poderia comprar. E viveram não exatamente felizes para sempre, porque a vida real tinha contas, conflitos e dificuldades. Mas viveram honestamente, fielmente e profundamente apaixonados, que no final era muito melhor que qualquer conto de fadas. A história de Valentina e Luca nos ensina que os maiores romances nascem da coragem de 2 sobreviventes que se recusam a deixar que o mundo decida seus destinos. Ela foi chamada de impostora. Ele foi chamado de falido, mas juntos tornaram-se invencíveis. Se esta história de amor forjado em escândalo e redenção tocou seu coração, se você acredita que o verdadeiro romance está em escolher a pessoa certa, mesmo quando o mundo inteiro diz que você está errado, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Lembre-se, nos diários da nobreza, acreditamos que os melhores títulos não são herdados, são conquistados por aqueles que têm coragem de amar quando o mundo diz que é impossível.